A paz do Senhor a todos que acompanham a mais um diálogo eucarístico através do Facebook da Paróquia Santíssima Trindade. Estamos aqui com o Caio e hoje vamos conversar com o João Augusto, está aqui mais uma vez. Vamos conversar hoje sobre o plano de pastoral arquidiocesano. Exatamente. As diretrizes, os planos, né? Tudo isso vai entrar na conversa hoje, não vai? Vai ser bom. A gente vai compreender um pouquinho por que certas coisas acontecem, quem é que faz certas coisas acontecerem, né? E para começar o nosso bate-papo de hoje, o que é o plano de pastoral diocesano? O que é um plano de pastoral? Plano já vem, né, da própria origem de planejamento, vem planejar, vem a partir da realidade que a gente tem, do mundo que a gente vive. A mensagem de Cristo tem que fazer acontecer a boa notícia, né? E isso acontece quando é pensado, é elaborado, de acordo com a realidade que nós estamos vivendo. Então o plano vem para ajudar nesse sentido. E quando foi que a igreja começou a planejar? Planejar faz tempo, né? Se a gente voltar lá para o livro do Êxodo, a gente tem uma história bonita de Moisés que andava no deserto, que tirou o povo da escravidão, né, para levar para a terra prometida. E aí, um certo tempo no começo, com todo o gás, com toda a força, né, com todo o vigor de encaminhar o povo, com todas as dificuldades também, Moisés também sentiu um certo cansaço, e um dia desse chegou o sogro dele, Jetro, e disse: Moisés, rapaz, do jeito que você está fazendo, você vai acabar cansando o povo. Por que você não divide os grupos que estão andando aqui no deserto contigo e coloca chefes de 100, chefes de 500, chefes de 1000, e os problemas pequenos resolve lá, e os problemas grandes que eles lá não podem resolver, você traz para cá para resolver aqui. Então, contigo. Então, eu acho que, de certa forma, um pouco a origem do planejamento da igreja se deu nesse tempo, né? Foi uma ação pensada, alguém que disse: não, vamos tentar, a situação é essa, e vamos tentar resolver para que as coisas aconteçam de mais facilidade. Então, acho que o planejamento já é antigo, né? É antigo. Já vi. Mas vamos chamar assim, como ideia mais moderna de planejamento, a igreja também, ela começa a partir do Concílio Vaticano II. Então, esse planejamento pastoral, ele começou no Concílio Vaticano II. A partir da necessidade do Concílio Vaticano II. Se a gente voltar ao Concílio Vaticano II, quando João 23, o Papa hoje santo, né, convocou o concílio, ele pedia para que a igreja fizesse, uma palavra que assim se usa, que é adornamento, que é uma certa remodelagem, refazer a igreja nesses tempos que se vivia, né, no tempo moderno. Então, e depois, quando seguiu com o Papa João Paulo II, ele pediu muito que acontecesse o diálogo entre a igreja, dentro da igreja, então, o diálogo entre as igrejas e o diálogo com o mundo. Então, essas duas palavras, adornamento e diálogo, fazem basicamente acontecer o planejamento, né? Antes mesmo de convocar o Concílio Vaticano II, o Papa João 23 pediu, insistentemente, mandou uma carta para todas as conferências dos bispos da América Latina, pedindo que as igrejas já começassem a fazer uma espécie de planejamento, pudesse refazer esse adornamento, já ia acontecendo. A igreja no Brasil fez o seu primeiro plano, que era o plano de, até o nome diz, plano de emergência. Então a igreja estava saindo de um modelo de igreja, passando para um outro modelo de igreja. Aí a igreja, os bispos do Brasil
já o próprio nome diz, um plano de emergência, para tentar colocar a igreja no Brasil dentro daquilo que o Concílio Vaticano II já estava pedindo. Né? Então ele tem uma vigência, né? O plano. Agora no ano de 2019 iniciou-se digamos, um novo ciclo. Aí nós temos que fazer uma diferença, porque o primeiro no Brasil os dois primeiros foram chamados de plano de emergência, que foi uma coisa rápida, tem um bispo Dom Celso, que foi secretário da CNBB e colaborou muito na CNBB, ele disse que o primeiro foi uma espécie de meio que amadora de planejamento, porque foi de emergência, foi assim um pedido, os bispos quiseram dar uma resposta ao Papa, então pediram e fizeram algo, mas durou de 62 a 66, né? Então é um plano que durou 4 anos. Depois, em seguida desse plano, já com o Concílio Vaticano em vigor, os bispos lá reunidos em Roma, ainda os bispos pensaram já uma coisa mais elaborada. Aí colocaram o plano de pastoral de conjunto. Foi o segundo plano da Igreja do Brasil. Veja, então os 2 primeiros foram planos para todo o Brasil. Lá tinha eles chamavam as dimensões, né? A partir dos documentos do Concílio Vaticano II, a dimensão bíblica, catequética, a dimensão ecumênica, a sociotransformadora, a dimensão litúrgica, as várias dimensões que foi trabalhado esse plano. Foi algo mais elaborado. Também, com a experiência do primeiro de 67 a 70, que deu certo, se estendeu para mais 4 anos, 71 a 74, ainda aconteceu os planos. Na Assembleia dos Bispos, que ia refazer o planejamento, se chegou à seguinte conclusão: pensar um plano para a Igreja do Brasil com essas dimensões de continente, com essa dimensão, com essas diferenças que tem de trabalho, Sul, Norte, Nordeste, Centro-Oeste, é uma diversidade muito grande. Então não tem como fazer um plano. Então a decisão a partir desse momento foi a seguinte: se faz as diretrizes, daí muda, né? De plano passa a se chamar Diretrizes Gerais da Ação Pastoral. No primeiro momento se chamou assim, Diretrizes Gerais da Ação Pastoral. Então, tanto os planos duraram cada um 4 anos, as diretrizes gerais da ação pastoral também dura 4 anos. Depois, com o evento do acontecimento da Conferência de Santo Domingo, que se falou muito de evangelização, então as diretrizes gerais da ação pastoral passou-se a chamar Diretrizes Gerais da Ação Evangelizadora. Não teve mais uma mudança aí. Até hoje nós temos como as Diretrizes Gerais da Ação Evangelizadora, né? No primeiro era pastoral. Pastoral porque, há uma diferença, não é só simplesmente uma diferença de palavras, né? Pastoral vem do pastor que pastoreia suas ovelhas, aquele povo que já está na igreja cuidando das pastorais. A gente hoje conhece as várias pastorais que existem, né? Então cada um tem tem um pastor e com as suas ovelhas, vamos chamar assim, né? Os seus pastoreios. Agora com as diretrizes da ação evangelizadora se pensa de uma maneira diferente. Não só os que estão, mas e também em busca daqueles que se afastaram, né? Então, evangelizar, e hoje o Papa Francisco fala muito numa igreja em saída. É mais como ele serve como se fosse um norte para as pastorais, para os agentes pastorais. Então, aí vem assim, as diretrizes, a CNBB, que é a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, todos os bispos reúnem-se a cada 4 anos na Assembleia e elaboram as novas diretrizes. Essas diretrizes é uma espécie de comunhão, né? Todas as igrejas vão trabalhar a partir das diretrizes. Toda a igreja do Brasil é aquilo que uma ajudando a outra, porque tem diferenças, né? Mas também tem coisas que são
próximas. Então, a Igreja Geral, a CNBB, elabora as diretrizes e depois as várias instâncias de organização da Igreja do Brasil, que é a própria Conferência Nacional, que é dividida em hoje 18 regionais. Nós, aqui no Ceará, pertencemos ao Regional Nordeste 1. Há outras divisões também, que são as arquidioceses, as dioceses, as prelazias, e aí vai também. Então, cada uma dessas instâncias, a partir das diretrizes, elaboram seus planos. Porque daí, é interessante porque a igreja trabalha dentro de uma metodologia, que é muito comum entre nós, da Igreja do Brasil, da Igreja da América Latina, muito próximo nosso, um velho conhecido método que veio da ação católica, né? Que é o método ver, julgar e agir. Então as diretrizes também sempre se elaboram dessa forma. Tem o ver, se você pegar os documentos em si das diretrizes, você vai perceber. Uma primeira parte é ver. Ver a realidade social, a realidade política, a realidade econômica, a realidade cultural e a realidade religiosa. Geralmente é feito essa análise dessas realidades. Olhando a realidade, vendo as necessidades, os anseios, a igreja também tem que julgar essa realidade. E nós julgamos a partir da palavra de Deus, né? A partir da Bíblia. Então, o ver vem da realidade, vem os problemas, vem os desafios, vem as esperanças, vem as alegrias, as tristezas, enfim, tudo aquilo que é próprio da realidade que nós nos encontramos hoje, né? E se encontramos sempre. Então, a partir disso se vê a palavra de Deus, essa realidade que nós temos hoje, ela é condizente à palavra de Deus, aquilo que Deus pede? Então a gente julga como fôssemos iluminados pela palavra de Deus, e aí a gente pode dizer assim, a igreja pode dizer, essa realidade não está de acordo. Então a igreja precisa agir, né? Então seria o terceiro momento, o ver a realidade em vários aspectos, ver a luz que ilumina, não só a Bíblia, mas também os próprios documentos do magistério, dos papas, da igreja, né, coisa e tal. Então, vendo isso, ilumina isso, e agora vamos passar para a ação. A partir disso, então, se elabora os planos de pastoral. Então esse é para agir. O plano é aquilo que dá um norte, né? A gente tem que ter rumo, né? Não adianta sair tentando resolver todas as coisas que a gente não consegue. Então a igreja faz seus planos. Então é correto dizer que as diretrizes são gerais e os planos são mais para botar os pés no chão. Que a diretriz, digamos que a diretriz seja para toda a igreja, e os planos eles são divididos em arquidioceses. Cada arquidiocese ela elabora os seus planos, é isso? Exatamente, seus planos. Hoje, por exemplo, na Arquidiocese de Fortaleza, que nós vamos trabalhar um pouquinho isso mais na próxima quarta, né? Nós somos chamados a fazer os planos nas várias instâncias. Arquidiocese, regiões episcopais, paróquias, grupos, movimentos, serviços, organismos, que a gente tem vários organismos na igreja. Então, cada um a partir das diretrizes e das ações propostas pela Assembleia Arquidiocesana vão elaborar os seus planos. Isso. E lembrando que os nossos diálogos também com os programas da Rede de Ação de Graça estão disponíveis em podcast através do YouTube e do Spotify. Certo? Quem quiser ver depois, vai lá, dá uma curtida no YouTube, compartilha e nos ajuda a evangelizar. Então, voltando ao assunto, né, das diretrizes, João, como são elaboradas essas diretrizes? Quem elabora? Então é um trabalho grande, né? Vou falar um pouco mais agora do meu tempo, né? Eu não vivi as primeiras, mas assim as últimas que a gente acompanha. Nas últimas 2 ou 3 diretrizes elaboradas, que elas são elaboradas a cada 4 anos, há sempre uma grande consulta. Em primeiro lugar,
se avalia as diretrizes anteriores, se vê o que das diretrizes anteriores ainda pode ser trabalhado, e vem para as dioceses, geralmente para as dioceses, para os regionais, uma avaliação. Dessa elaboração há uma assessoria dentro da CNBB. Essa foi uma grande diferença, por exemplo, fez a grande diferença do plano de emergência para o plano de pastoral de conjunto, que no primeiro não tinha, ainda a CNBB não tinha uma equipe de assessoria. No segundo plano de emergência já havia uma equipe estruturada, uma assessoria da CNBB. Então essa equipe da assessoria que continua hoje, claro que muda, né? As pessoas vão mudando, geralmente são peritos em teologia pastoral, em teologia bíblica, em pastoral, né? Geralmente são pessoas assim. Então eles pegam essas avaliações e já fazem uma proposta de montagem de uma nova diretriz. Então, quando chega na Assembleia dos Bispos, de cada 4 anos, como foi essa do último ano agora de 2019, a Assembleia dos Bispos, de elaborar, então dos 15 dias de Assembleia, 10 dias de Assembleia, se reserva uns 3, 4 dias para se trabalhar as diretrizes. Então os bispos avaliam, eles fazem emendas, eles discutem, aí volta, se elabora um novo coisa e depois se aprova. Quase que dizem que eu nunca participei, mas dizem que é assim, de número por número das diretrizes se conversa e se aprova entre os bispos. Então esse é um processo longo, assim, um processo demorado, que não é feito por alguém sentado no escritório coisa e tal. Não, isso tudo é partilhado, né? Vem questionário, os bispos mandam a sua avaliação, a diocese manda a sua avaliação, enfim, há uma série de avaliações da Igreja do Brasil, e aí se tira aquilo que é mais comum para todos, não tão específico, né? Porque como são diretrizes, nada pode ser muito específico, muito mais regionais. Então depois acaba que vem para o documento pronto. Então agora, também, além dessas consultas, além dessas coisas, se olha muito, por exemplo, as últimas, pegando aí a de 2011 a 2019, a 2019 até a 2015 a 2019, se pega, por exemplo, muito o documento de Aparecida, que é um documento da América Latina. Então, como é um documento para todas as conferências da América Latina, acaba que o Brasil também tem que assumir, a Conferência do Brasil também assume. Então, geralmente as diretrizes tentam traduzir ou um documento que é mais geral da América Latina, ou um documento do Papa, né? Que às vezes uma encíclica, alguma orientação do Papa. Por exemplo, a de 2015 a 2019, ela tem uma grande influência da alegria do Evangelho. Além do documento de Aparecida, da alegria do Evangelho. Então, também os documentos do Papa ajudam a dar um certo, principalmente na parte do julgar, né? Então, também é uma iluminação que se leva em conta na hora de se elaborar um plano de pastoral. Certo. Aí lá os bispos eles denominam as diretrizes e os planos são definidos nas assembleias de cada diocese. Exatamente. Esse que já está em vigor agora, na Arquidiocese, por exemplo, 2020 a 2023, todo ano de 2019 foram feitos 2 seminários e mais a assembleia para se discutir e para fazer. Então agora que chegou um ano de avaliação, um ano de conversa, de questionários e coisa e tal, e agora chegou então na hora de fazer. Ainda nós nem concluímos, a Arquidiocese nem concluiu, porque agora estamos no momento na Assembleia se tirou as ações, e agora a Arquidiocese, as regiões, as pastorais, os movimentos, os organismos estão elaborando os seus planos. Na próxima quarta-feira, se der certo, a gente vai apresentar
o sistema que a arquidiocese tem para recolher todos esses planos, porque é uma imensidão, são 147 paróquias, 9 regiões episcopais, mais uma série de pastorais, mais uma série de movimentos, novas comunidades, serviços que tem na arquidiocese. Então, é muita coisa, né? Então, sempre vai nascendo uma nova comunidade e ela tem que ser alocada, né, nos planos de pastoral. Encerrou-se no ano de 2019 o plano de pastoral de 2015. Né? Tem uma avaliação desse plano que passou, se as metas foram cumpridas? Existem metas a serem cumpridas? Existe sim avaliação. Nenhum plano da arquidiocese começa sem ter sido feito avaliação no anterior. O primeiro passo é avaliar o anterior. Então, essa avaliação na arquidiocese foi feita ainda nos meses de novembro e dezembro de 2018. Foi feita essa avaliação das diretrizes anteriores. Depois de 2019, o primeiro seminário aconteceu em junho, depois o segundo seminário aconteceu em setembro, e a assembleia propriamente dita aconteceu em novembro de 2019. Agora, de novembro até abril desse ano, as várias instâncias, como eu já falei, elas têm para elaborar seus planos. Existem metas também, não é metas assim, porque geralmente não se tem muita, não dá para mensurar muito, não dá para medir muito a ação. Mas é estabelecido, é dentro daquilo lá. Geralmente se usa o esquema assim, objetivo, estratégias, como fazer, com que fazer, onde fazer, para quem fazer, tudo isso entra dentro do plano de ação depois de cada instância, né? Nós vamos fazer 2 programas sobre esse assunto, né? Porque é um assunto muito amplo, né? Você pode dizer um pouco, João, sobre como é dividido esses planos, se tem alguns planos pré-definidos. Eu lembro que tinha um plano no plano de pastoral de 2015, que era comunidade a comunidade. Então, veja só, as diretrizes, a de 2000, vamos falar das últimas, né? Isso. 2011 a 2019, 2011 a 2015, 2015 a 2019, elas trabalharam muito com com aquilo que chamavam as prioridades, né? Isso, das nações. Existem as prioridades, né? Existe sim, existe como é que eles chamavam? Urgências. Isso. Esse era o nome que se usava. As grandes urgências. A primeira urgência era a dimensão missionária, a segunda urgência era a dimensão catequética, a terceira urgência era a dimensão bíblica, a quarta urgência era a dimensão da comunidade, Isso. E a quinta urgência era a igreja a serviço da vida. Então, além do objetivo geral, porque as diretrizes também elas assumem sempre, começa com o objetivo geral. E a partir desses objetivos gerais, então, nessas últimas, saiu essas urgências. Essa agora, de 2020 a 2023, elas trouxeram uma novidade. Além das objetivos geral, elas trouxeram aquilo que chamam de pilares, né? Então, o grande foco das diretrizes atuais é trabalhar a questão da comunidade. A igreja está muito preocupada em trabalhar essa dimensão diante da leitura do individualismo que a gente tem. Mesmo que a gente viva hoje num país praticamente urbano, né? Se a gente não, mesmo que não esteja na cidade, mas a mentalidade urbana está presente em todas quase as pessoas. E essa mentalidade urbana traz consigo também um certo individualismo, um certo fechamento, cada um pensando e tentando sobreviver da sua maneira. Então, algo forte da igreja, do cristianismo é a comunidade, né?
nasceu praticamente as primeiras comunidades. Então, a igreja quer trabalhar nessas diretrizes agora a questão do fortalecimento das comunidades, muito ligado à questão das paróquias, né? Todas essas pastorais, aquilo que nós conhecemos como capelas, comunidades, os movimentos, os serviços, elas têm que se agregar e a paróquia é a instância agregadora de todas essas dimensões. Então, para sustentar esse trabalho de fortalecimento das comunidades, as diretrizes trazem aquilo porque a comunidade ela teve a dimensão da casa, né? E para sustentar uma casa ela precisa de pilares. Então, aqui hoje se constrói mais no chão mesmo, né? Mas antigamente, lá desde que eu morava no Paraná, tinha muito, aquelas casas tinham aqueles porões embaixo, então tinha os pilares que sustentavam a casa, né? E as diretrizes atuais trabalham com 4 pilares, que é o pilar do pão, o pilar da palavra, o pilar da missão e o pilar da caridade. Para sustentar uma comunidade tem que estar ligado a isso. Tem que ter a questão do pão, que é ligado muito à questão da Eucaristia e da espiritualidade. Para sustentar, precisa ter a dimensão missionária. Numa casa, você só não entra numa casa e fica na casa, né? Você entra e sai. Você entra na casa, você se abastece, se você refaz as suas forças, você faz e você sai também. Então, a dimensão missionária. Outro pilar que sustenta a comunidade, que é algo que precisa trabalhar muito nas nossas igrejas, nas nossas paróquias e coisa e tal, é a questão da caridade. O dízimo. O cuidado com o próximo, né? E o Papa Francisco tem insistido muito para o cuidado com os pobres, né? Isso é coisa própria, desde Jesus Cristo, a igreja sempre teve esse cuidado com os pobres. Então, aí, como conseguir esses recursos, tem que trabalhar. E a questão do pão, da palavra, da caridade e, eu falei antes, do pão, da palavra, da caridade, e tem mais um pilar, que nós estamos esquecendo, da palavra mesmo, né? Da palavra, A palavra de Deus né? Uma comunidade cristã que não conhece a palavra, que não lê a palavra de Deus, que não escuta o próprio Deus falando, como é que vai ser uma comunidade? Pode ser uma comunidade qualquer, né? Nada contra as outras comunidades que têm os seus valores, que têm as suas coisas, mas nós, como cristãos, que nos caracteriza fundamentalmente é o seguimento de Jesus Cristo, né? Então, se a gente não escuta, como é que a gente vai seguir Jesus Cristo, né? A gente precisa escutá-lo. E é a partir da palavra que a gente escuta Jesus Cristo. Um alô para Francisca Péssico, Solon, que está nos assistindo, Fabrício, um abraço aí para vocês, a de Glauce, todos vocês, muito obrigado por estar acompanhando. E a nossa programação, nós temos a nossa Rede Ação de Graças, estamos com programação a semana toda, né? Segunda-feira, programa Mente Sã com o Thiago Rodrigues. Na terça-feira, Voz da Comunidade com o Wilson Oliveira. Na quarta-feira, os nossos diálogos eucarísticos comigo e sempre com um convidado muito especial. Na quinta, Crescer na Graça com a comunidade Shalom. Na sexta-feira, Com o Ressuscitado com a comunidade Emanuel. João, pronto, nós estamos falando sobre quem determinava as diretrizes, né? Que é os bispos. E de onde vêm os métodos? Ver, agir, de onde é? Vem julgar e agir, né? Que é o julgar método conhecido, né? O método vem da ação católica. É o padre belga quem começou esse método, depois foi incorporado para a igreja como um todo. Mas é interessante que a gente, não sei se eles se inspiraram também, mas existe um texto no Antigo Testamento, no livro de Números, capítulo 13, que eu acho que seria interessante se você pudesse ler para nós esse texto, para a gente ver como é que também o ver
o julgar e o agir. E como é que as pessoas se sentem diante dessas coisas todas? Se sentiam, e nós também às vezes nos sentimos assim nesse trabalho de evangelização. Podemos escutar? Podemos? Sim, números 13. Número 13. O Senhor disse a Moisés: envia homens para explorar a terra de Canaã, que hei de dar aos filhos de Israel. Enviarás um homem de cada tribo parcial, tomados todos entre os príncipes. Enviou-os Moisés do deserto de Farã, segundo as ordens do Senhor. Todos esses homens eram príncipes em Israel. Eis os seus nomes: tribo de Rubem, Samuá, filho de Zacur. Da tribo de Simeão, Safate, filho de Uri. Da tribo de Judá, Calebe, filho de Zefoné. Da tribo de Isacar, Igal, filho de José. Da tribo de Efraim, Oséias, filho de Num. Da tribo de Benjamim, Falti, filho de Rafu. Da tribo de Zabulon, Gediel, filho de Sode. Da tribo de José, na tribo de Manassés, Gade, filho de Susi. Da tribo de Dan, Emiel, filho de Gemali. Da tribo de Azer, Setur, filho de Miguel. Da tribo de Neftali, Nabi, filho de Vaspi. Da tribo de Gade, Goel, filho de Maqui. Esses são os nomes dos homens que Moisés enviou como exploradores a Canaã. Moisés deu a Oséias, filho de Num, o nome de Josué, enviando-os a explorar a terra de Canaã. Moisés disse-lhes: ide pelo Neguebe e subi a montanha. Examinai, a terra é essa, e o povo que habita. Se é forte ou fraco, pequeno ou numeroso. Vede como é a terra, onde habita, se é boa ou má. E como são as suas cidades, se moradas ou sem muros. Examinai igualmente se o terreno é fértil ou estéril, se há árvores ou não. Coragem, e trazei-nos o fruto da terra. Era então a época das primeiras uvas. Partiram, pois, e exploraram a terra desde o deserto de Sim até Robe, no caminho de Emate. Subiram ao Neguebe e foram a Hebron, onde encontravam Aimã, Sensai e Tomai, o filho de Enaque. Hebron fora construída 7 anos antes de Tanis, no Egito. Chegaram ao vale de Escol, onde cortaram o ramo de vide, como um cacho de uvas, que 2 homens levaram numa vara. Tomaram também consigo romãs e figos. Chamou-se a esse lugar Vale de Escol, por causa do cacho que nele havia cortado os israelitas. Tendo voltado os exploradores, passaram 40 dias, foram ter com Moisés e Arão e toda a assembleia dos israelitas de Cádiz, no deserto de Farã. Diante deles, de toda a multidão, relataram a sua expedição e mostraram os frutos da terra. Eis como narraram a Moisés a sua exploração. Fomos à terra onde nos enviastes. É verdadeiramente uma terra onde corre leite e mel, como se pode ver por esses frutos. Mas os habitantes dessa terra são robustos, suas cidades grandes e bem muradas. Vimos ali até mesmo filhos de Enaque. Os Amalecitas habitam na terra dos Neguebe. Os Iteus e os Zebuseus, os Amorreus, habitam as montanhas. E os Cananeus habitam junto ao mar, ao longo do Jordão. Calebe fez calar o povo, que começaram a murmurar contra Moisés, e disse: vamos e apoderemos da terra, porque podemos conquistá-las. Mas os outros que tinham ido, como diziam, não somos capazes de atacar esse povo.
mas é forte do que nós, é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, despreciaram a terra que tinham explorado. A terra, disseram eles, que exploramos, devora os seus habitantes. Os homens que vimos ali são de grande estatura. Vimos até mesmo gigantes, filhos de Enaque, de raça dos gigantes. Parecíamos gafanhotos comparados com eles. Pois é, olha aí. Interessante esse texto, eu gosto dele porque mostra assim, a gente também hoje, as diretrizes nos incentivam a explorar esse mundo, né? Conhecer. Eles não, Moisés não pediu para eles que reunir os príncipes, né? Foram lá, vocês vão lá e conheçam a terra que Deus vai dar para nós. Ver se a terra é boa, se a terra é má, o que nasce lá, o que tem lá, se as cidades são fortes, rodeadas, são fortificadas ou não, como é que são os homens e coisa e tal. As diretrizes também têm essa missão de nos ajudar a entender esse mundo, a compreender como é que as coisas estão por aqui, né? Aí tem as atitudes, né? Do grupo, quando voltou, uns disseram, não, nós vamos lá e vamos, porque a terra é boa. Eu fico imaginando um cacho de uva que tem a necessidade de 2 homens carregar, né? Eu nunca vi um cacho de uva tão grande assim, né? Um cacho de uva com 2 homens carregando. Então a terra era boa. Como Deus coloca essa terra boa para todos nós vivermos, né? Os cachos de uva estão dando por aí, só que aí vem o medo, né? Alguns se sentem inspirados e vamos para lá. Agora outros já dizem não. Porque diante de tanta dificuldade lá, os homens lá são grandes, são da terra de gigantes, né? São gigantes mesmo. E nós, perto desses homens, parecemos o quê? No final diz, gafanhotos, né? Quer dizer, as diretrizes, a gente olha para a realidade, o método ver, julgar e agir. A gente olha para a realidade que nós estamos. Mesmo que sabendo de toda a bondade que Deus tem, todo o amor que Deus tem por nós, e todo o incentivo que Ele nos dá, te olha, os frutos, as uvas já foram colhidas, tantos frutos bons que nós temos por aí da ação de Deus e da ação dos homens, inspirados pelas diretrizes, pela orientação da igreja. Aí, mas tem alguns que dizem, não, a gente tem que parar porque o perigo é grande. Nós somos gafanhoto perto desses homens que são gigantes. Eu acho que as diretrizes vêm com essa missão. Elas foram pensadas com essa missão de nos ajudar a entender, compreender e tomar atitudes, sabe? Não ficar parado. Mesmo que os problemas sejam grandes, mesmo que os desafios são enormes, né? Mesmo que as urgências, como eram as anteriores, são muitas, né? A gente tem condições de dar passos e seguir adiante. Não se sentir pequeno, né? Porque às vezes a gente tem uma certa... né? Deus está com a gente, né? A gente na missa, todo domingo quando a gente vai na missa, ou outros dias da semana, o padre diz assim, o Senhor esteja convosco, a gente responde... Está no meio de nós. Ele está no meio de nós. No meio de nós, então, a gente vai fazendo a nossa caminhada. As diretrizes têm essa missão de nos apontar, de dizer para onde é que a gente vai, como é que a gente vai nesse sentido. Amém. E vamos ficando por aqui. O assunto ele volta na próxima quarta-feira com o João Augusto novamente. Daí nós vamos mostrar como é que a arquidiocese pensou em fazer seu plano, né? Olha, nós já temos as diretrizes da ação evangelizadora da Igreja do Brasil, já fizemos avaliação, já julgamos a partir de documentos da igreja, já tiramos as ações principais, agora está no momento de a gente estar vivenciando um momento de elaboração mesmo dos planos de pastorais. Na arquidiocese, nas regiões episcopais, nas paróquias. Então a gente vai tentar mostrar qual é os passos para fazer um plano de pastoral, uma coisa um pouco mais prática, né? Pronto, então na próxima quarta-feira estamos aí de volta para aprofundar mais o assunto e agora realmente entender sobre os planos da diocese, sobre esse plano que foi iniciado no ano de 2019. Muito bem. Você gostaria de deixar uma boa noite?
Boa noite, né? Um agradecimento para todos aqueles que nos acompanharam, a todos aqueles que estão com a gente, com vocês, parabenizar mais uma vez pelo bonito trabalho, né, de comunicação que a paróquia está desenvolvendo. Também deixar um recado aí para quem está querendo aprender mais, conhecer mais. Esse ano a paróquia aqui da Santíssima Trindade está oferecendo aqui na Igreja Matriz cursos, né, do CEF. Antes era EFOSM, agora passou para ser o Centro de Evangelização e Espiritualidade Eucarística, né? Então, as inscrições já estão abertas, aqui segunda, terça e quarta na Igreja Matriz, e os cursos vão funcionar aqui, já tem pelo menos, vai ter umas 3 ou 4 turmas querendo aprender um pouco mais, conhecer um pouco mais. E essas coisas de diretrizes, entra também dentro do assunto, dentro da escola, né? Aí, porque a paróquia está organizando. Pronto, você que sente vontade, sente chamado, pode vir se matricular no CEF, né? No CEF. Centro de Evangelização e Espiritualidade Eucarística. Amém. Então estamos ficando por aqui. Uma boa noite a todos, a paz do Senhor. Muito obrigado. Vai lá no YouTube, depois confere de novo o nosso programa e nos podcasts através do Spotify. Um abraço, até quarta-feira. Até quarta-feira, né?